Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vocês devem estar achando estranho hoje, porque normalmente eu sempre coloco uma videoaula e depois eu coloco uma live, né? E dessa vez eu botei duas videoaulas, beleza. É porque essa última videoaula agora, que vocês estão vendo, ela vai ser sobre a proposta de redação que eu quero que vocês escrevam para mim, tá? Ok? Então eu vou abrir essa proposta de redação hoje. Não é o dia que eu tô gravando, tá, gente? Mas hoje, na segunda-feira, tá? E aí, vocês vão assistir a videoaula. Melhor, não vou fazer isso com vocês não, vou abrir ela na terça. Vocês vão ter uma semana para poder me entregar o texto, tá? Pelo que eu acho muito normal. Então, beleza, anota aí qual é a proposta de redação dessa semana. Epidemias contemporâneas e... Eu escrevo as coisas, mas eu não leio o que eu escrevo não. E seus desafios relacionados à histeria coletiva. E esse vídeo vai ficar legal, tá? Porque esse vídeo tem participação especial. Eu espero que eu não passe o tempo limite, mas tem participação especial, tá? Bom, que é do professor Ivan, tá? E aliás, eu vou deixar o Ivan falar primeiro e depois eu volto. Pode ser? Vai lá, Ivan, explica para esse pessoal esse negócio de coronavírus. Boa noite, eu sou o professor Ivan Tavares, eu sou biólogo e a minha pós-graduação é em microbiologia médica. Eu sou especialista em bactérias. Eu vim aqui deixar nesse vídeo curtinho uma contribuição sobre as epidemias contemporâneas. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o seguinte: o nosso corpo possui aproximadamente 1,4 trilhões de células, divididas em basicamente 196 tipos celulares. Esse é o motivo pelo qual nós somos tão parasitados. Os agentes etiológicos causadores de doença encontram no nosso corpo uma diversidade celular abundante, e isso propicia o aparecimento das mais diversas infecções e doenças. Amigos, antigamente as epidemias eram marcadas pela falta de informação. A peste negra, doença causada por bactérias e transmitida pela picada da pulga de ratos, matou 1/3 da Europa no século XIV. Principal motivo: falta de conhecimento sobre a doença. Hoje nós temos uma outra realidade. Em 1953, a estrutura da molécula de DNA foi desvendada. Isso abriu um novo campo na medicina, com o aparecimento de vacinas melhores, medicamentos de última geração e terapias o mais variado possível no tocante ao controle das grandes epidemias. Infelizmente, mesmo com tantos recursos, as epidemias contemporâneas ainda nos assolam, principalmente a gripe, a dengue e suas variações, e agora, recentemente, uma nova variante do coronavírus, o Covid-19. Temos observado uma histeria coletiva relacionada a alguns fatores, como, por exemplo, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ser acometido por uma doença grave. Aliado a isso, os nossos sistemas de saúde aqui no Brasil são precários. O sistema público de saúde é sobrecarregado, é mal estruturado e, apesar de contar com profissionais de excelência, nos falta estrutura. Isso pode ser a principal causa para essa histeria coletiva. Lembrando também grandes impactos na saúde da população, adoção de quarentenas, de métodos restritivos, também geram graves danos à economia.
e isso também contribui para a histeria coletiva. Esperamos que, com o tempo, as nossas tecnologias se tornem ainda mais modernas, mais disponíveis e que as condições econômicas da população menos assistida venham a melhorar com as políticas públicas do governo. Fora isso, o que vivemos é uma histeria coletiva. E, como dizia Charles Darwin, o mecanismo de seleção natural é para todos. Todos queremos sobreviver, saudáveis, felizes, com vidas plenas. Deixo aqui minha contribuição e envio a vocês um grande abraço. Bons estudos e boa noite. Então, gente, maravilhoso, Ivan, né, gente? Mas enfim, vamos falar um pouco também, né, da minha parte, claro que sim. Nós vamos ver que durante a história nós tivemos várias e diversas epidemias, tá? E essas epidemias, gente, elas mataram com força mesmo. Elas mataram mesmo, do mesmo jeito que a gente está vivendo essa história hoje, vamos dizer assim, tá? Bom, depois a gente vai falar sobre a questão da histeria, depois nós vamos falar a questão de conceitos, né? Vamos dizer assim. Bom, todo mundo fala, o professor Ivan falou também, né? Sobre o primeiro registro de epidemia, que foi a peste negra, né? A peste negra, gente, ela rolou de 1333 a 1351, é isso, tá? Ela pegou a parte da Europa, é isso mesmo, e da Ásia. Na Ásia também teve a peste negra, se você não sabia, teve também. E ela matou o equivalente a 50 milhões de pessoas. É um número bem alto, né? E muito rápido, né? Tudo muito rápido. Bom, mas aí aconteceu o seguinte, tá? Ela foi combatida quando se melhorou as condições de higiene e saneamento das cidades. Por quê? Porque nessa época a gente teve um crescimento desordenado das cidades, então a higiene não era um ponto forte, né? Então conseguiu-se melhorar a questão da peste negra justamente com essa questão da higiene e saneamento básico, tá? Bom, nós tivemos também uma epidemia de cólera. E essa epidemia de cólera foi de 1817 a 1824. Foram milhares de mortos, tá? E aí a epidemia de cólera estava associada à água e alimentos contaminados. De modo que, para resolver a epidemia de cólera, foi necessário também uma coisa chamada higiene, né? Cuidar melhor dos alimentos, tá? Da água também, que aí conseguiu se controlar a epidemia de cólera. Bom, tivemos Não falo pra você, gente, eu não vou falar pra você que foi a única vez, não, mas um pico, tá? De uma epidemia de tuberculose, que foi de 1850 a 1950. É muita coisa, gente, 100 anos de tuberculose é muita coisa. E nós tivemos 1 bilhão de mortos por tuberculose, tá? Ela ressurgiu, né, nos países pobres, é isso, incluindo, infelizmente, o Brasil, tá? E aí, a contaminação da tuberculose, ela se dá por vias respiratórias. Então, a proximidade do contato, né? Vocês já estão começando a linkar as coisas, tenho certeza que vocês estão começando a entender mais ou menos aonde eu quero chegar, tá? Bom, tivemos também, tá, um surto de varíola, tá? E esse surto foi de 1896 a 1980, certo? 300 milhões de mortos. 300 milhões de mortos. Antigamente mesmo, bem antigamente mesmo, a doença varíola era chamada de bexiga. Era chamada de bexiga, então as pessoas tinham medo de pegar bexiga e morrer de bexiga, que na verdade era varíola, né? A descoberta da vacina, né, ela é claro que amenizou
todo o processo de varíola. Hoje todos nós somos vacinados contra a varíola, né? E faz parte para poder se erradicar a doença. E a contaminação da varíola é por vias respiratórias também, tá? Ok? E, gente, 300 milhões de mortos é muita coisa, né, por varíola. Bom, tivemos de 1918 a 1919, um ano só, uma das coisas que as pessoas mais estão falando, né, em termos históricos, que é a gripe espanhola, tá? A gripe espanhola, ela teve 20 milhões de mortos, 20 milhões de mortos, gente. E ela matou o presidente Rodrigues Alves, tá? A contaminação dela é justamente por gotículas de saliva. Quando a gente fala, né, não tem como, gente, partículas invisíveis, mas elas saem ali, né? Então a contaminação se dava por isso. Tivemos também o surto de tifo. Eu não sei nem se vocês já ouviram falar em tifo, gente. Foi de 1918 a 1922, tá? E nós tivemos 3 milhões de mortos. O grande lance é que o tifo rolou em países de terceiro mundo. Inclusive o Brasil. Ok. E pelo menos a contaminação é pela pulga do rato. Menos mal. Eu falo menos mal, você não entendeu o que eu tô falando. Porque, na verdade, não envolve a questão de higiene, de isolamento e todo o resto, entendeu? É a pulga do rato. Muito embora eu acho que higiene talvez um pouco. Mas enfim, tivemos também a febre amarela. A febre amarela, o surto foi na Etiópia, tá? E foi de 1960 a 1962. Durou 2 anos, tá? E nós tivemos 30 mil mortos. Eu sei que você vira para mim e fala assim, mas a gente tá falando de milhões, você vem falando um monte de epidemia com milhões e milhões e milhões e de repente tu vira e fala 30 mil. Sim, mas observa que eu delimitei o local, Etiópia, tá? E na verdade a contaminação é pelo mosquito transmissor, é isso, tá? Mas mesmo assim foi uma pancada, principalmente por ser local, tá? Tivemos também um surto de sarampo. Esse surto de sarampo foi de 1963, foi em 1963, e nós tivemos 6 milhões de mortos. Sarampo, gente, que é uma coisa que temos a vacina hoje, né? E aí, a propagação é por secreções da mucosa, da saliva também, ok? Então, o sarampo ele pega por essa proximidade. E tivemos o de malária, um surto de malária. O surto de malária, gente, vai e volta, mas o que eu tô falando é de 1980, tudo bem? E desde 1980 nós tivemos 3 milhões de mortes. E a contaminação é por a picada de mosquito transmissor, tá? Bom, em 1981 nós tivemos a AIDS, tá? A AIDS matou 22 milhões de pessoas, 22 milhões de pessoas, é isso, tá? E a contaminação da AIDS é sangue, esperma e secreção vaginal, tá? Mas um número muito alto da AIDS. Bom, esses são os surtos que nós tivemos. Eu não posso esquecer de falar que nós tivemos, e eu não sei se vocês viveram, vocês são mais novos que eu, mas eu acho que vocês devem ter vivido sim. Nós tivemos também o surto de H1N1 em 2009, tá? E foi uma coisa muito louca naquela época, porque ninguém estava preparado para aquilo, ninguém sabia lidar com aquilo. As escolas fecharam por uma semana, se eu não me engano, estourando 2 semanas, mais ou menos. E as pessoas, elas começaram a ter medidas de higiene, né? Então eu lembro que era muito comum todas as escolas colocarem álcool em gel na porta de cada sala. No lugar que eu trabalhava, em cada sala tinha um potinho com álcool em gel. No banheiro também misturava-se o álcool líquido com o sabonete para lavar as mãos, esse tipo
tipo de coisa. Aí tinha recomendações de não fechar a janela e várias outras coisas, né? Foi uma época muito complicada, mas curta, se levarmos em consideração o que estamos vivendo hoje, né? Mas curta. Bom, e aí, feito isso, antes de eu entrar na Covid-19 e falar um pouco sobre histeria, né? Porque a proposta de redação lida com a histeria, né? Eu preciso conceituar algumas coisas. Eu sei que eu tô essa aula toda falando surto, tá? Mas é porque, como eu falo, dialeticamente mais fácil eu falar surto. Mas eu vou te dar o conceito certinho agora, tá? Olha, o surto é um aumento repentino de uma doença numa região específica. Então, quer dizer, aquela doença ela já existe, e de repente tem um aumento naquela região. Então, a gente tem um surto. Você pode observar que a maioria das coisas que eu falei não são surtos, né? Bom, nós temos a endemia. Muita gente não conhece a palavra endemia. Eu estava conversando com um amigo meu e ele virou e falou assim, mas essa não é epidemia que você quer dizer? Não, eu falei assim, não, é endemia mesmo, tá? A endemia, ela não é quantitativa, tá? Mas ela ocorre com frequência em determinadas regiões, tá? Por exemplo, na região Nordeste nós temos a febre amarela e a febre amarela ela é endêmica, tá? Ela não é quantitativa, não é um número absurdo de pessoas, não, mas ela vem com frequência, então isso é chamado endemia. Por isso, a região Nordeste é endêmica em relação à febre amarela, tá? Nós temos a epidemia, tá? E epidemia é um surto que acontece em diversas regiões. Isso quer dizer que a maioria dos casos que eu falei para vocês foram de epidemias, tá? A maioria, salvo quando eu falei Etiópia, salvo quando eu falei país de terceiro mundo, esse tipo de coisa, tá? E nós temos a palavra pandemia, tá? A palavra pandemia, gente, é o pior cenário real e oficial, né, que ocorre, porque ocorre em diversas regiões do planeta. O prefixo pan quer dizer tudo, né? Então a pandemia é tudo, então a gente está vivendo uma pandemia. Se você for pegar as notícias, por exemplo, do coronavírus, no início você vai ver que elas eram anunciadas como epidemia. Aí, pelo número e por apresentar casos em várias partes do planeta, né, ela foi caracterizada e hoje ela é caracterizada como pandemia, tá? Então esses são os conceitos aí: surto, endemia, epidemia e pandemia, tá? Ok. Bom, e aí nós estamos vivendo essa questão de isolamento, né? Historicamente, nós sabemos que boa parte dessas epidemias que aconteceram, né, envolveram algumas atitudes. Primeiro, atitudes relacionadas à higiene. Segunda, atitude relacionada à criação de vacinas, né? Ok? Né? E tem aquelas que não tem muito o que fazer, mas enfim, né? De vacinas para poder combater aquilo ali. Bom, a nossa realidade é uma realidade atípica. É uma realidade que, pelo menos, a nossa geração não viveu. Nem a nossa, né? Tá vendo que eu tô me incluindo na sua geração, né? Descendo um pouco a idade. Nem a nossa, nem a dos nossos pais também viveram. Porque se você for pegar a espanhola, por exemplo, a espanhola é o último registro, digamos assim. Ela durou um ano, foi em 1919, né? Então, quer dizer, você há de convir comigo, não foi isso tudo que a gente está vendo do isolamento, não foi uma pandemia, vamos pôr dessa forma. Claro que a tecnologia facilitou bastante, facilitou muito, gente, porque a tecnologia, ela nos permite maior locomoção. Então, coisas que eram complicadas, difíceis antes, né? Por exemplo, viajar para o exterior não era qualquer pessoa, não era tudo quanto é custo, não era qualquer hora, né? O acesso, ele era mais complicado, vamos pôr dessa forma. Hoje não, hoje é mais tranquilo, né? A gente se locomover
facilmente em alta velocidade de um lugar para o outro. Então é claro que isso facilita o contágio. Bom, ok, para a Covid, né, nesse momento o que nós temos? O isolamento social, a higiene, né? Vamos dizer assim, o mundo está se vendo, eu vou falar o Brasil, eu prefiro falar o Brasil da nossa realidade. O Brasil está se vendo usando máscaras, coisa que não é cultural nossa, é cultural, por exemplo, no Japão, mas pra gente não é, né? Se vê usando máscaras, a gente sem aglomerações, a gente evita ao máximo sair, né? Lavando sempre as mãos, né? Utilizando o álcool para poder manter essas questões de higiene, digamos assim, e nos proteger os outros. O grande lance aguardando aquilo que é chamado vacina, né? A vacina ela vai surgir, tá? Ela tem que surgir, ela vai surgir. Então, como várias outras epidemias, né, faz-se necessária a vacina. No entanto, gente, o grande lance tem a ver com a histeria. As pessoas não saberem lidar com isso, tá? E quando eu falo as pessoas, é claro que eu não estou falando a maioria, gente. Eu estou falando de uma parcela da população que não sabe lidar com isso, né? E isso causa histeria. O desconhecido, para algumas pessoas, gera histeria. Então, por exemplo, tem grupos, por exemplo, que foram para a porta dos hospitais pedindo para que os médicos não saíssem de lá, porque eles iam contaminar a população. Isso gera histeria. O que mais que gera histeria? Fake news. Fake news, cada hora saindo. No início tinha uma fake news que eu acho mais divertida de todas, né? Se você comprasse alguma coisa da China, o vírus ia vir incubado dentro do plástico, sabe? E aí na hora que você abrisse aqui, o vírus ia vir pra cá, uma coisa assim. Era uma fake news, tá? Então a fake news gera histeria, né? Porque as pessoas, elas não se certificam da veracidade daquela informação. Então elas saem divulgando aleatoriamente, loucamente, doidamente, né? Justamente por quê? Né? Porque é um hábito mesmo, não verificar, vai lá, manda, pronto, passa pro outro. Gente, eu não sei como foi na cidade de vocês, eu tô falando na minha. Mas a histeria foi tão grande que as pessoas começaram a correr pro supermercado, num primeiro momento comprando papel higiênico. Não sei porquê, mas comprando papel higiênico. Num segundo momento, tá? Comprando desesperadamente álcool em gel, de comprar 10 vidros, 12 vidros de álcool em gel. Isso é fruto de uma histeria, tá? Na verdade, gente, nesse momento, né, nenhuma histeria é proveitosa. As fake news não contribuem em nada mesmo, na verdade elas só agravam, tá? O não conhecimento do que é a doença, o não conhecimento sobre como anda, né, o cenário mundial, como anda o nosso cenário, tá? Gera histeria, é fato, tá? Outra coisa que gera histeria nas pessoas, né, é justamente elas não aceitarem o isolamento, elas não aceitam o isolamento. Então elas ficam revoltadas, ficam indignadas. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi coisas tipo assim: ah, não peguei até agora, não pego mais, né? Então, e aquilo ali, a pessoa ela vai mesmo pra rua, vai bater perna. E aí entra numa questão mais histeria, que gera mais histeria ainda, que esbarra no comércio, né? As cidades precisam movimentar financeiramente, é fato. Mas aí entra a questão, como se faz o isolamento, né? E a questão econômica, como é que faz? Como é que eu pago minhas contas, né? Como é que eu pago minhas contas? Eu tenho luz para pagar, eu tenho o que comer, tem pessoas que têm um aluguel para pagar. Como é que eu faço? Já que, né, o isolamento é o oposto disso, né? Aí entra uma histeria coletiva também em relação à questão econômica,
né? E aí algumas prefeituras, alguns municípios tomam algumas providências, algumas atitudes, né? Que, digamos assim, vai liberando um setor, o outro, com regras e assim vai, tá? Por quê? Porque isso gera um desespero mesmo. Pessoas, por exemplo, que são comerciantes, né, que vivem no comércio, que são comerciantes, elas vivem no comércio, com certeza, mas vivem no comércio, elas não estão vendendo, elas estão de portas fechadas. Eu não sei como está aí com vocês, mas aqui em Mariana, eles estão pensando em adotar o fechamento total da cidade. Nós não sabemos se vai fazer, se vai acontecer ou não, porque ficou de ser decidido hoje, na segunda-feira, então a gente não sabe, porque os números estão muito, muito altos aqui, né? Mas, entra essa questão dos comerciantes, muitos comércios que tinham por aqui foram fechados, tá? E foram fechados, assim, pessoas que eu conheço, eles fecharam não por necessariamente ter que fechar pelo isolamento, mas porque não tinha como se manter, pagavam um aluguel e assim vai. E aí junta essa questão, né, do isolamento com essa questão econômica, isso gera aí uma histeria. Mas o que podemos fazer nesse momento é nos guardar, né, nos preservar, o isolamento, sim, né, o álcool, né, a limpeza, né, sabão, máscara, tá? Evitar usar bijuterias, esse tipo de coisa, né? Mas eu tô em casa, então não tem problema. E aguardar e torcer para uma vacina, né? E que as prefeituras, né, os governadores, eles criam um plano de ação para atender a questão do comércio, né? No mais, gente, muitíssimo obrigado, tá? Eu aguardo o texto de vocês, tá? Eu espero que tenham textos maravilhosos, eu vou ler com muito prazer na face da terra. Uma semana de entrega, tá? Fiquem com Deus, Jesus te abençoe, fiquem com Deus mesmo. Beijo, gente, tchau!